Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Eu venho aqui para mais um vídeo neste canal. Mais uma vez eu venho comentar a respeito da Andressa Urach. Andressa Urach sempre aprontando, né, povo de Deus? Como eu disse no vídeo passado, nos vídeos que eu gravei falando a respeito dela tá brincando com a misericórdia de Deus, né? E nesse vídeo eu quero falar que as últimas notícias a respeito dela, um raio atingiu o avião em que ela estava, ela e o filho dela. Mas uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês é que tava lá naquela página da Metrópolis, raio atinge avião com Andressa Urach e filho, e ela pede perdão pelos pecados. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a Andressa Urach, o pensamento dela é igual de muitas pessoas. Ela vive uma vida totalmente pecaminosa, como vocês já sabem aí, né? E o pensamento dela é de como muitas outras pessoas que quer deixar Jesus para a última hora. Olha o que ela fala nesse vídeo. Acabamos de pousar. Foi um dia de muitas emoções. Arthurzinho esqueceu o documento quando estávamos despachando a mala. Só que ainda bem que eu chego com muita antecedência no aeroporto, então deu tempo dele ir em casa buscar o documento e a gente conseguiu embarcar. Durante o voo, Arthur estava dormindo e eu estava acordada e um raio atingiu o nosso avião. Deus é muito bom porque nos guardou, mas foi um barulho horrível, um clarão horrível. E eu acordei o Arthur e disse: Arthur, acorda, pede perdão pelos teus pecados, se a gente morrer a gente tá salva. Aí ele: tá bom, aí ele não tá dormindo. A paz da pessoa que tem certeza da salvação, né? Isso é muito bom. Agora estamos dentro do avião, do ônibus do avião, quente aqui. Viram aí, gente, a intenção da Andressa? Ela falou que o raio atingiu o avião em que ela estava, o filho dela estava dormindo e ela estava acordada e ela viu o clarão e o que aconteceu, acordou o filho dela e falou: Arthur, pede perdão pelos seus pecados, porque se a gente morrer agora, a gente está salvo. Viu como que é as coisas, pessoal? É isso aí a intenção de muitos. As pessoas vivem uma vida totalmente desregrada, fora da palavra de Deus, fora dos mandamentos de Deus, fora do que Deus quer para nossas vidas, esperando, tirando, por exemplo, o ladrão na cruz. Tem muita gente confiando nisso, de deixar Jesus para a última hora. É o caso da Andressa. Vocês viram aí? Ela tá totalmente convicta que ela tá salva, que quando acontecer a hora dela, ela pede perdão e vai estar tudo bem. Jesus vai passar uma borracha na vida pecaminosa dela, nos pecados dela, e ela vai ser salva. E eu e você que estamos aqui pagando o preço, que estamos tentando a cada dia, que a gente está cada dia que amanhece a gente está se convertendo, né? A gente tem que se converter a todos os dias da nossa vida. Então aqueles que estão pagando o preço, né? Alguns pagam o preço e outros entram facilmente pela porta estreita. O pensamento da Andressa é de muitas pessoas que acham que pode viver uma vida pecaminosa e na última hora pede perdão como ladrão na cruz, interpretando aquela passagem do ladrão na cruz totalmente errado. O ladrão na cruz, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que eu não acredito em salvação em cima da hora, porque o ladrão da cruz, as pessoas têm que entender que ele viu todo aquele episódio que aconteceu com Jesus, viu que Jesus era justo, viu a injustiça que estavam fazendo com Jesus, e ele foi vendo tudo aquela movimentação, tudo aquilo que estava acontecendo. O ladrão, ele reconheceu que ele era pecador, e Jesus salvou ele por esse motivo. Ele reconheceu que ele era pecador. Se ele pudesse descer daquela cruz, com certeza ele mudaria de vida, ele deixaria de cometer os crimes, as coisas que ele fazia. Mas só que ele não teve chance de descer daquela cruz. Então, e outra coisa, ele teve a parte da manhã até umas 3 horas da tarde, foi a hora que aconteceu tudo. Ele teve a parte da manhã até a parte da tarde para ele refletir sobre a vida dele, sobre o que ele fez a vida inteira,
que ele andou nos caminhos errados. Então ele teve um tempo. É por isso que eu não acredito em salvação em cima da hora. Em cima da hora, não. Não acredito. Não tem quem faça eu acreditar nisso. Porque muitos estão confiando nisso. De deixar Jesus para a última hora. Não, eu vou viver uma vida como eu bem quero, eu bem entendo. Uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, dos princípios bíblicos. E na última hora eu me arrependo. Me arrependo nada, porque ninguém se arrepende em cima da hora. É medo de ir pro inferno. Todo mundo sabe que existe inferno. Até o ateu sabe. O ateu sabe que existe Deus. O ateu sabe que existe inferno, que existe céu. Mas ele não quer dar o braço a torcer, sabe? Então, o ateu, ele só é ateu até o avião tá de boa lá em cima. Quando o avião cai, não existe ateu. Quando um pitbull pula a cerca, não existe ateu. Todo mundo clama por Deus. Esse negócio é só dureza de coração, mas na hora do perigo, todo mundo, não tem aquele que não clama por Deus. Então, o que eu quero dizer é que o ladrão na cruz, ele teve tempo de refletir sobre a vida pecaminosa que ele viveu, que ele levou. Mas, foi por isso que Jesus salvou ele, porque ele viu que Jesus era justo, o que estavam cometendo com ele era uma injustiça muito grande. Ele reconheceu, não, nós, ele e o outro que estava lá, nós somos dignos dessa sentença. Agora esse homem, ele é justo, ele não merece isso aí que ele está passando. Foi por isso, irmãos, que ele foi salvo, que Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque por causa disso. E as pessoas interpretam a passagem do ladrão na cruz tudo errado. Então ele teve um tempo. É como uma pessoa que se tivesse internada no hospital ou tá presa, ou uma pessoa que tem muitos países que tem pena de morte. A pessoa tá lá numa pena de morte, tá lá esperando o julgamento até a hora de acontecer a sua morte, e tá lá na parte da manhã até a parte da tarde. Ela vai refletir sobre a vida dela. Ela vai falar, não, eu realmente vivi uma vida toda desregrada, toda fora do que Deus quis pra mim. Eu mereço essa situação que eu tô enfrentando. E eu reconheço Jesus como meu salvador, porque só Ele pode me salvar. Então eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de um salvador. Sabe? É mais ou menos isso o ladrão na cruz. As pessoas estão interpretando tudo errado e vai ter muita gente que vai ter surpresa naquele grande dia. E é o que a Andressa está fazendo. A Andressa está confiando nisso. Que nem a Andressa está falando aí. Acorda, Arthur, acorda. Eu vi um clarão que se o avião cair, a gente pede perdão pelos nossos pecados, né? Por essa vida pecaminosa que a gente está vivendo. E tá tudo bem. Aí a gente entra de boa no céu. É muita gente pensando igual ela, deixando Jesus para a última hora. E eu quero dizer que não é bem assim. Alguns pagam o preço e os outros entram de boa. Eles caminham pela porta larga e alguns pela porta estreita. Aí quando chega na hora da morte, eles querem entrar pela porta estreita. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Aí vem gente aqui chamando a gente de religiosa, xingando a gente nos comentários. Se a salvação fosse tão fácil assim, a gente já podia rasgar a Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia. Vamos jogar a palavra de Deus fora. Rasgar, né? Porque se é fácil como as pessoas estão pensando assim. E vocês podem ver que toda vez que morre um famoso, quando morre um famoso, um cantor famoso, um ator, um não sei quem, famoso, todo mundo nas redes sociais, mais uma estrelinha foi cantar para Deus. Mais uma estrelinha foi fazer arte para Deus. Mais uma estrelinha foi brilhar lá no céu. Mas negar-se a si mesmo não quer não. Quando tem vida, né? Quando tem juventude, quando está no vigor da sua juventude, da sua saúde, abandonar o pecado e fazer a vontade de Deus não quer não. Mas quando chega a hora da morte, todo mundo entra no céu. Pode estar levando uma vida de prostituição, de adultério, do que for que a Bíblia condena. Morreu, se for famoso, aí já entra no céu, porque agora o céu virou bagunça. O céu virou bagunça. Depois que eles inventaram esse Jesus do amor, agora o céu virou bagunça. Qualquer um passa pela porta estreita. E não é assim do jeito que a Andressa Surak está pensando. Se não houver renúncia dos nossos pecados, da nossa vontade, se não houver negue-se a si mesmo e siga-me, que nem Jesus fala, não tem salvação, povo de Deus. Essas pessoas confiando
em passagem do ladrão da cruz, confiando em salvação na última hora, confiando em purgatório. Ah, vou continuar pecando, aí eu morro, fico um tempo lá para me purificar dos meus pecados, depois tá tudo bem. Ah, e gente confiando também em reencarnação. Não, eu fico pecando, aí eu morro, depois eu volto em outras vidas para me pagar meus pecados e tá tudo bem. Não é bem assim que funcionam as coisas com Deus. Essas pessoas estão totalmente enganadas. O céu não virou bagunça. E se a gente não negar a nós mesmos, deixar os nossos pecados, não adianta vir me xingar nos comentários, falar que eu sou religiosa, isso e aquilo. Se não deixar o nosso pecado, a nossa vida pecaminosa, não tem salvação. Pode batizar, pode aceitar Jesus, pode batizar, pode fazer o que for. A Bíblia fala, aquele que crê e batizar será salvo, mas tem todo um protocolo a seguir. Não é bagunçado do jeito que as pessoas estão pensando. E a Andressa, ela tá vivendo essa vida pecaminosa confiando nisso. Não, na última hora eu peço perdão e fica tudo bem. E a gente entra de boa no céu, sabe? E ela tá totalmente enganada, ela tá totalmente cega, que as coisas não funcionam assim com Deus. E ela ainda fala com ar de deboche. Vocês podem ver que ela é debochada. Ela fala com deboche, sabe? Como se Deus fosse... Não sei. Ela perdeu totalmente o temor a Deus. E tá cega. Ela tá numa situação que ela apostatou na fé, que a cegueira espiritual dela tá assim, sabe? E como eu disse que algumas pessoas falaram, que esses crentes só sabem julgar, e só sabem condenar, e só sabem desejar mal. Não é desejar mal. Cada um, como diz aquela frase, plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ninguém vai plantar espinho e vai colher morango. A Andressa vai colher o que ela está plantando. E o que ela está plantando? Ela está plantando só zombaria. Ela está plantando só coisa ruim. Então não tem como. É que nem eu falei nos vídeos passados. Só tem duas maneiras. Ela precisa voltar para Jesus. Urgente. E só tem duas maneiras que pode acontecer dela voltar. Porque ela apostatou na fé. Ou ela pode voltar pelas orações da mãe dela, que eu vi lá no story dela. Vi nos stories dela lá, que a mãe dela falou que tinha orado, que não sei o quê. Ela pode voltar pelas orações da mãe dela ou pela dor. Esses dois motivos que ela volta para Jesus. Porque do contrário, tá complicada a situação da Andressa. E ela é abusada, ela é debochada. E ela é zombadora. Ela gosta de zombar das coisas de Deus. Ela atribui o dinheiro que ela ganha na prostituição a Deus. E Deus não tem parte com isso. Esse dinheiro que essas pessoas esses famosos, cantor, que são satanistas, cantor que são maçônicos, esse povo que ganha dinheiro com prostituição, com música profana, com essas coisas, eles falam, porque Deus me abençoou. Mentira. Deus não abençoa as pessoas nessa situação, não. Sabe? Deus é santo. Ele não compactua com essas coisas erradas. Sabe? E as pessoas atribuindo todas essas coisas mundanas a Deus. Deus não tá nisso. Deus não tem parte com isso. O Deus da Andressa é Mamon. Eu já falei no vídeo passado. O Deus dela é Mamon, o Deus do dinheiro. E ela segue nisso aí. E só um milagre para ela voltar para Jesus. Como eu falei nos vídeos passados, ela precisa voltar logo. Porque a situação dela não tá nada, ela confiando. Acorda, vamos pedir perdão, e se o avião cair, tá tudo bem. Jesus perdoa, isso é a minha paz que eu tenho com Deus. Jesus perdoa os nossos pecados. Vai nessa, vai confiando, que vai dar ruim pra muita gente. E é o que eu tenho aqui pra falar nesse vídeo.